Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Evolução Humana aqui no canal Arqueologia e Pré-História, com colaboração do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP. Você já se perguntou qual é a origem dos primatas? E qual é a relação entre gorilas, chimpanzés e bonobos e outros símios com os humanos? Meu nome é Gabriela e quero convidar vocês para saber um pouco mais sobre a origem dos primatas e um pouco mais sobre os primatas que existem hoje. Olha o macaco! Olha o macaco! Primata é uma classificação taxonômica, uma ordem dentro dos mamíferos. A ordem dos primatas é a que apresenta a maior diversidade de espécies, ficando atrás apenas com os roedores e os morcegos. Até hoje, a gente conhece cerca de 500 espécies de primatas. Já que somos primatas, é interessante conhecer as outras espécies também. É verdade. Estudar outras espécies de primatas podem nos ajudar a entender o nosso processo evolutivo. Esses estudos também são importantes para a preservação, já que muitas espécies encontram-se ameaçadas de extinção. Por exemplo, o orangotango. Primatas ocorrem naturalmente em 5 dos 7 continentes. Atualmente, a maioria vive na África, na Ásia e na América do Sul. Exceto por humanos, não existem primatas nativos na Austrália e na Antártica. A maioria dos primatas habita florestas tropicais, mas há espécies que ocorrem numa vasta diversidade de ambientes. O esqueleto dos primatas é bem generalista quando comparado com outros mamíferos. No geral, a gente observa adaptações à vida nas árvores, que incluem 5 dedos com unhas nas mãos e nos pés que ajudam a agarrar nos galhos. A maioria dos primatas também tem dedões opositores que ajudam a agarrar as coisas. A maioria dos primatas tem boa visão, colorida e em 3 dimensões. Importante principalmente para aqueles que se locomovem nas árvores, o que pode explicar a nossa fascinação com tudo que é colorido e se mexe. A ordem dos primatas tem uma grande diversidade de dieta, incluindo espécies que se alimentam exclusivamente de frutos, folhas, sementes, flores ou néctar. Os grupos carnívoros comem insetos ou vertebrados em geral. Humanos são onívoros e se inclui carne e vegetais na dieta. A comida é boa. O tempero é bom. Os modos de locomoção são muito diversos entre espécies de primatas. Isso inclui saltar, andar, correr, geralmente usando os 4 membros, escalar e braquear, que nada mais é do que pular de galho em galho. Nós humanos somos a única espécie bípede. Primatas têm o cérebro relativamente grande em comparação ao corpo. O tamanho do cérebro está relacionado em parte ao seu comportamento social. Isso porque primata são, em sua maioria, seres sociais, embora exista uma variação no sistema social e no sistema de acasalamento. Muitas espécies apresentam um período pós-gestacional muito longo de dependência da cria. Diferentemente de pássaros, cachorros e gatos, cujas crias têm uma independência em pouco tempo, no caso dos primatas isso demora um pouquinho mais. Eles podem levar anos cuidando dos seus filhos. Os cuidados são feitos pela mãe, pelo pai e por outros adultos do grupo, assim como a gente. Esse período da infância e da adolescência é importante para o aprendizado de várias coisas e em algumas espécies isso inclui o uso de ferramentas. A principal hipótese sobre a origem dos primatas diz que eles surgiram há 65 milhões de anos atrás, o que os coloca num período recente da história geológica. Se você assistiu o nosso vídeo sobre a escala geológica, você vai perceber que esse período marca o fim do Cretáceo, a extinção dos dinossauros. A ordem dos primatas é dividida em 2 subordens, marcadas pelas diferenças no nariz. A primeira delas é a Strepsirrhini, que são os primatas de nariz molhado. Na verdade, o nariz deles são fusionados com o lábio superior e a gengiva. Os maiores representantes dessa subordem são os lêmures. Os lêmures têm várias espécies diferentes, mas a mais conhecida é aquela que se remexe muito, o lêmure de cauda anelada.
Os lêmures só existem na África e na Ásia. A outra subordem é Aplorhini. Esses são os primatas de nariz seco, que inclui os társios ou macacos do Velho Mundo, incluindo o babuíno africano. E inclui alguns macacos do Novo Mundo, como os macaco prego e bugio. Os Aplorhines incluem também os grandes símios, como gorila, chimpanzé, bonobos e humanos. Exceto pelos humanos, os Aplorhines são de clima tropical e subtropical. A principal diferença entre os Strepsirrhini e os Aplorhini é que os Strepsirrhini possuem um nariz mais comprido e um sentido olfativo bem mais desenvolvido. Já os Aplorhini têm um focinho menor, uma visão melhor e um cérebro maior. Os Aplorhini possuem vários grupos, dentre eles a família Hominidae, que inclui os grandes símios, como gorilas, chimpanzés, bonobos e nós humanos. Semelhanças podem ser observadas na anatomia e no comportamento dos grandes símios. Todos, exceto os orangotangos e humanos, se locomovem apoiando as falanges das mãos e a planta dos pés. Para esse tipo de locomoção dá-se o nome de nodopedalia. Essa adaptação é importante para compreender a bipedia em humanos e seus ancestrais. Estudos comparativos genéticos apontam para a grande similaridade entre os símios. Chimpanzés e bonobos merecem destaque por serem muito semelhantes a nós, tendo 98% de semelhança genética com humanos. Acredita-se que o ancestral comum entre os chimpanzés e humanos tenha vivido entre 9 e 7 milhões de anos na África. Contudo, não temos ainda fósseis desse elo perdido. O fóssil mais antigo relacionado à linhagem hominídea tem 7 milhões de anos. Nos próximos episódios, a gente vai falar um pouquinho sobre esse carinha. O estudo dos primatas é importante para as pesquisas paleoantropológicas, ou seja, de evolução humana. Nós humanos somos parte da ordem dos primatas. Então, estudando outros membros da linhagem, podemos aprender muito sobre nós. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo da série Evolução Humana, produzido com a parceria do canal Arqueologia e Pré-História e o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que a gente comenta depois. E não perca o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre como identificar fósseis e como determinar as espécies.